foco. Eu tinha um foco, assim, eu focava no que eu queria. Então, quando vinha essas sensações todas, a culpa, quando vinha a ansiedade, quando vinha a angústia de estar me afastando dos meus amigos, quando eu sentia que as pessoas não estavam compreendendo o meu afastamento e me cobravam de uma certa forma isso, quando eu via as pessoas duvidarem que eu ia conseguir, porque sim, isso acontecia muito, as pessoas olharem e falarem assim, meu, você acha que você vai conseguir mesmo passar? Concurso é tudo carta marcada. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Eu focava muito, naquilo que eu queria, e eu focava muito na minha mãe. Então Eu sua falava mãe era era, ali o seu alavancador nos estudos, né? era, Aquilo que te era, trazia força. Tu pensava na sua mãe, trazia a força. era nela que eu pensava. Eu falava, a minha mãe fez um movimento tão grande para eu ter chegado até aqui, que eu vou continuar. E eu pensava no eu lembro que isso eu exerci muito e muitas vezes na minha vida, em muitas áreas da minha vida. Em muitos momentos eu trabalhei com isso, com, me imaginar lá. Ponte ao futuro. Ponte ao futuro. Eu me imagino tomando posse, eu me imaginava tomando posse, eu me imaginava já sentada na mesa de trabalho. E isso eu fiz ao longo da minha vida com várias coisas. Então, assim, eu sempre imaginei. E quando eu tentava desviar daquilo, eu criava aquela imagem na minha cabeça e eu focalizava que eu ia estar ali em algum momento. Então, era sempre ponte para o futuro e pensando na minha mãe. Eu lembro que isso era muito Isso forte, que te assim. ancorava para que você pudesse. E o que você, naquela época, visualizou no futuro? Você pode compartilhar com a gente? Quais foram os lugares que você se colocou? Ah, eu me colocava sempre trabalhando eu lembro muito disso, assim, né, de como eu tinha trabalhado na iniciativa privada e eu convivi com alguns fiscais da Receita na época, né, com alguns inclusive alguns técnicos que faziam atendimento ali no CAC, eu lembro que eu olhava para eles e falava: "Um dia eu vou estar desse outro lado da mesa". Então o que que eu fazia? Eu imaginava eu do outro lado da mesa. Atendendo. Atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, fiscalizando empresas, afinal de contas eu tinha sido fiscalizada do outro lado quando eu estava lá. Então, eu sabia mais ou menos como que era o trabalho deles. E para o controle externo, eu imaginava eu indo nas prefeituras, fazendo fiscalização em prefeitura. Eu fazia essa imagem, eu criava uma novela na minha cabeça, sabe? Algumas imagens, assim. E isso te ajudava a estar conectada, te dava força para poder continuar. Muito, muita força. A programação neurolinguística fala muito sobre É. isso daí. E aí você veio estudando, concurso, começou a fazer mais questões, foi chegando a hora da prova, como é que estava emocionalmente? Então, no dia da prova, eu lembro muito do dia da prova. A primeira prova que eu fiz nessa época foi o do Tribunal de Contas. Eu fui para a prova muito confiante. E eu lembro que tinha redação na prova também. E eu lembro que eu fui muito bem na redação, porque eu sempre gostei de escrever, sempre, assim, a parte da escrita nunca foi um problema para mim, a parte de redação, nunca foi um problema. Então, isso sim. Mas eu lembro que contabilidade pública me deu muito medo, porque veio uma prova um pouco diferente do que eu esperava, né? Eu lembro que veio um balanço, assim, de um órgão público, e eu tinha que fazer várias coisas a partir daquele balanço. Eu não esperava aquilo, né? E todas as questões eram decorrentes daquela única. Vinculava ao Vinculava aquilo. E eu balanço. falei, meu Deus, se eu errar a primeira, eu vou errar tudo, né? Me deu uma angústia, né? Tanto que, assim, foi o que não me deixou bem classificada na época. Foi exatamente isso. Porque contabilidade pública eu tinha mesmo uma dificuldade. Eu tive também menos tempo de estudo, menos tempo de preparação, porque era uma matéria que eu não me preparei ao longo do tempo, que eu tive ali 2 meses para me preparar só, que foi entre o lançamento do edital e a prova. Então foram uns 45 dias, que normalmente é, né? Então para mim foi difícil. E aí eu falei assim, não sei se eu vou conseguir ficar dentro do número de vagas, mas eu sabia, pelo histórico, que o tribunal chamava, né? Ele tem uma lista, ele não é um concurso que prevê ali um número de vagas, encerrou o E último número encerra. de. Ele vai chamando ao longo da validade do concurso. Então eu sabia que eu tinha chance. Mas o que eu já fiz? Eu já emendei os estudos, acabei a prova do tribunal. No dia seguinte eu estava Nem estudando descansou. nada. Nada, Terminou porque o tribunal, você engatou o estudo para qual concurso? técnico da Receita. Técnico da Receita.
Você falou das exatas, que você tinha dificuldade nas exatas. Você conseguiu melhorar nesse tempo as exatas ou abandonou? O que que você fez com as disciplinas exatas? Porque geralmente o pessoal tem muita dificuldade em exatas. É. Por um momento eu procrastinei, até o último momento que foi Foi possível. empurrando com a Fui barriga, empurrando, fingindo que não existia exatas. fui empurrando, fui empurrando. Aí quando chegou a prova do técnico da Receita, eu falei, eita, que agora eu vou ter que estudar, porque tinha mínimo por matéria na ESAF. Exaf. Eu falei, Saudosa Exaf. porque até então eu falava assim, não, se eu não for muito bem nessa matéria de exatas, eu compenso com outras, né? Mas quando você tem mínimo por matéria, já não dá muito para você fazer esse jogo. Então eu tinha que estudar. Lembro que eu fui estudar matemática financeira. E nossa senhora, gente, a matemática financeira era o meu maior medo na prova. Porque eu lembro que assim, até o juros simples, juros compostos, daqui a pouco eu já falava, E eita, você já tinha estudado na faculdade, né? já, Matemática, na já. auditoria você tinha estudado também? Tinha, mas assim, sempre foi uma dificuldade. Na faculdade, eu lembro que assim, essas matérias de cálculo, matemática financeira, estatística, eram as matérias que eu tinha mais dificuldade para passar na faculdade. Eu tinha medo, me dava ansiedade. Então eu carrego isso. Acho que desde a época da escola, matemática gera ansiedade em mim. Então, eu procrastinei até o momento que deu, que foi na preparação para o técnico da Receita. Aí não dava mais. Aí eu lembro que eu fiz curso específico, eu procurei, ia ter um curso aqui em São Paulo bom, com um professor bom dessas matérias, eu fiz o curso dele e comecei a fazer exercício. Mergulhei nos exercícios. Então, a trava de não fazer exercício foi superada. Foi Você começou- superada. E Aí você eu percebeu, entendi, entendeu que fazer exercício é importante para sua memorização. sem dúvida. Aí eu entendi o quanto o exercício me ajudava, inclusive, a superar o medo. Né? Porque quanto mais exercício você vai fazendo, mais confiança e mais segurança você vai sentindo que você sabe a matéria. Porque enquanto você está só na teoria, a informação fica na sua cabeça, eu percebo que meio perdida, assim. Você precisa colocar aquilo na prática para você saber como aplicar o que você está aprendendo teoricamente, né? Então, interessante. Beleza, fez a prova do Tribunal de Contas, já engatou para a Receita Federal. Teve alguma estratégia específica para a Receita Federal, além de fazer mais questões de exatas? Olha, a estratégia foi de fato assim. O que que eu tinha feito no tribunal? O que que eu tinha feito no tribunal? Eu fiz o seguinte: eu estudei as matérias que eu ia muito bem em português, eu continuei dando muita ênfase porque eu falei: se eu gabaritar essas que eu sou muito boa, eu posso deixar as outras para lá. Não foi uma estratégia muito boa porque contabilidade pública me deixou mais para trás ali na classificação. Para Receita eu sabia que eu não podia fazer isso. Para Receita eu tinha que ponderar, tinha o mínimo. Então eu tentei ir ponderando cada matéria e me mantendo de uma forma equilibrada, que eu lembro que era 40%, né? Tinha que fazer 40% por matéria. Eu fui tentando manter o equilíbrio ali para conseguir pelo menos os mínimos para eu ter chance de aprovação. Se não, nem chance eu teria, né? Tá. E aí, dentro das disciplinas para a Receita Federal, qual era a disciplina mais difícil e qual era a disciplina que você considerou mais fácil? Bom, para a Receita Federal, eu lembro que para o técnico a mais difícil para mim era a matemática financeira, que eu tinha bastante dificuldade com matemática financeira. E também eu tinha direito administrativo, por incrível que pareça, apesar de eu hoje trabalhar no Tribunal de Contas e depois ter trabalhado muito com direito administrativo, era uma matéria que, como é uma matéria muito dispersa, as legislações são muito dispersas, não tem um código, né? É tudo muito abstrato no direito, era abstrato no direito administrativo para mim. Então era uma matéria que eu tinha muito medo. E eu lembro que eu tinha muita dificuldade com questões da ESAF de direito administrativo. Eu não entendia muito bem algumas questões, às vezes eu tinha muita dificuldade. E porque eu tinha vivenciado muito tributário na minha carreira, então eu conseguia ver uma prática do tributário. O administrativo não, para mim o administrativo era uma coisa abstrata, completamente abstrata. E aí eu lembro que tinha um professor que dava aula em Brasília e ele veio para São Paulo dar aula só de direito administrativo. E eu fui fazer. E o curso dele, ele não dava curso teórico. Ele dava só curso de questões de direito administrativo para a ESAF. Eu fui fazer este curso, lembro que eu paguei uma fortuna, era fila de espera, sala lotada. E eu lembro que ele trabalhava com palavras-chave, né, com questões, e ele explicava a teoria e ia trazendo palavras-chave de acordo com os assuntos. Nossa, aquilo foi sensacional para mim.
Começou a fazer sentido aquela teoria toda, porque a falta de aplicação prática para você te dava essa dificuldade de poder memorizar o conteúdo. É, mas eu vou dizer para você que não é que eu sabia muito de direito administrativo, não. Eu aprendi a fazer a prova de direito administrativo, né? Eu aprendi ali a colocar na prática, a colocar na questão o que eu sabia de teoria, porque antes eu ficava um pouco perdida. Então, foram as matérias que eu tinha mais preocupação na ESAF, era direito administrativo e matemática financeira. Então eu fui muito preocupada com isso, mas graças a Deus consegui os mínimos. Essa prova foi mais ou menos um mês depois da prova do tribunal, então eu foquei muito. Eu lembro que no meio tinha Natal, Ano Novo, eu passei o Natal e Ano Novo sozinha em casa, nessa época, estudando. Eu falei, mãe, eu não vou para ir para sua casa, porque tem a prova da... Logo depois, ali em janeiro, tinha a prova do técnico. Eu falei, não posso. E ela falou, tudo bem, minha filha, você vai ficar estudando. E eu fiquei. E valeu muito a pena, porque, de fato, eu fui aprovada dentro do número de vagas e tomei posse na Receita Federal aos 45 minutos do segundo tempo, quando meu dinheiro já estava acabando. Eu estava já preocupada com o que eu ia fazer da minha vida. Mas aí eu já engatei também na preparação para o ICMS São Paulo. E aí já engatou, saiu Já do engatei. Tribunal de Contas, foi para a Receita Federal e depois para a Cefaz São Paulo, que nós estamos aí com o concurso prestes a sair. Como é que foi sua preparação para a Cefaz São Paulo, pontos positivos e pontos negativos? Como eu já tinha sido aprovada no tribunal, não no número de vagas, mas eu estava aprovada. E na Receita, eu estava com a autoconfiança lá em cima. Eu estava me achando. Então eu falei, nossa, agora eu vou. Agora ninguém me segura, vou estudar mais e vou passar no ICMS São Paulo. Como é que está o desgaste que você já vinha há mais de 2 anos já estudando todo final de semana, né? Com a iniciativa privada, e depois você entra ali numa maratona de estudar full time, trocar dia pela noite. Como é que estava seu estado físico, mental? Como é que você estava como pessoa naquele momento? Hoje, né, e não necessariamente agora, mas eu percebi depois de um tempo que eu já estava muito desgastada, né? Afinal de contas, eu vinha numa batida ali de vários meses, aliás, de anos, porque enquanto eu fui me preparando com a iniciativa privada, foi pesado, foi muito pesado. Então, eram anos ali focada. Fazia anos que eu não tirava umas férias para relaxar totalmente. E naquele período, nem Natal e Ano Novo eu não estive com a minha família nesse período. Então, só que eu negava isso, eu ignorava os sinais, né? Eu ignorava os sinais, eu Quais sinais continuava. eram? Era ansiedade, um cansaço muito maior, um cansaço acumulado, assim, de você e você forçar. Eu estava cansada, mas eu forçava. Eu estava com sono, mas eu forçava e esperava mais um Seu pouco para sono era dormir. bom? Você dormia bem? Como é que... Agitada, meu sono já não era muito regular, eu já não conseguia. E aí, nessa época, eu já estava no curso de formação da Receita Federal, ali ia tomar posse ali da Receita e fazer o curso de formação. Então, eu estava meio que já ansiosa para tomar posse e tentando manter o ritmo aceleradíssimo para o ICMS São Então Paulo. você estava no curso de formação da Receita e Começando. estava estudando para o ICMS? Tudo ali muito próximo uma coisa da outra. E aí, fui fazer a prova. Né? Estudei muito, estudei aí as matérias específicas do ICMS, que aí caía macro e microeconomia, e aí para mim foi um tormento estudar macro e microeconomia, porque eu não gosto. Mas eu falava, não, vamos lá, você pode, mais um pouco, você pode. Eu me colocava uma cobrança, você pode. Eu sempre falava, você pode. Se você conseguiu até aqui, você consegue mais. Se você conseguiu até aqui, você consegue mais. Fui me levando ao limite.